ti, tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. De cada um de nós. É Ele quem nos mantém na sua presença e através da sua graça e misericórdia que nós estamos aqui na sua casa na noite de hoje, né? Unidos em oração, como eu costumo dizer, unidos num só pensamento, né? Que é estarmos em comunhão com o Pai, estarmos em comunhão uns com os outros. E vamos então à palavra do nosso Deus, que Deus possa, através da sua misericórdia, nos alcançar e nos iluminar, né? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos em cima de Romanos 8, do verso 26 ao verso 30. Romanos 8, do verso 26 ao verso 30. O que eu pretendo trazer aos irmãos é o que Deus pôs no meu coração no dia de hoje, nesta tarde. Baseado mais aqui no verso 26 e 27, né? Mas nós vamos ler do 26 ao 30. E então, baseado no 26 e 27, um intercessor em nós. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler com calma, porque eu estou com a nova versão transformadora, e ela é um pouco diferente das versões que nós costumamos ter. E normalmente quando aparece alguma versão diferente eu me perco na minha, né? Então eu imagino que às vezes a gente possa se perder. Então vamos lá. Diz assim o verso 26: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Amém, irmãos? Então aqui carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vemos até aqui, até o verso 8, nós vamos ver uma explanação do apóstolo Paulo, que fala da santidade de Deus e da perversão do homem, né? Se nós formos ler do capítulo 1 para cá, nós vamos ver que Paulo nos apresenta um Deus santo e a nossa condição de pecador, né? Distantes de Deus, inimigos de Deus, não querendo as coisas de Deus, se afastando desse Deus, Deus entregando o homem os desejos do seu próprio coração, mas um Deus também que busca os seus e vai se revelando, né, através da palavra, o que Ele quer de cada um de nós e o que Ele espera de cada um de nós, né? E quando chega aqui então no capítulo 8, nesses versos que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a ajuda que o Espírito Santo de Deus
através de habitar em nós, Ele concede a cada um de nós nas nossas orações, né? Então, diz assim, ó, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas dificuldades, né? Então Ele vem e corre para nos auxiliar nessa, nos apoiar, nos ajudar, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e graça para que nós possamos suplantar essa dificuldade que todos nós temos, amados. Essa dificuldade que todos nós realmente enfrentamos, né? E essa fraqueza nada é mais do que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Todos nós até sabemos orar, sabemos pedir, né? Interceder, clamar, né? Realmente sabemos. Mas, como aqui o apóstolo Paulo diz, como ele diz, o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Ou seja, nós oramos conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus, né? Que é soberano, que é a favor de nós sempre, né? Então, nós temos essa dificuldade. E inclusive, nós vamos ver aqui, nesses versos do 18 até do 22 ao 27, que o apóstolo aí, ele fala sobre o mundo geme, os homens gemem, a criação geme, e o Espírito Santo de Deus geme por nós, geme em nós e por nós a Deus, né? E nesse sentido, então, nós vemos aqui que existem dois intercessores a nosso favor. Nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercede diante de Deus, todos os dias por nós. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, intercede por nós diante de Cristo Jesus, nos levando as nossas orações, e aquelas orações, aquela que é a vontade de Deus, que muitas das vezes nós não conhecemos e não sabemos orar nesse sentido, o Espírito Santo de Deus faz essa oração em nosso lugar, intercedendo ao Pai, pedindo ao Pai, elevando a Deus as nossas dificuldades, mostrando a Deus aquela obra que Ele está fazendo dentro de cada um de nós, porque fomos chamados agora e foi feito de nós uma nova criatura. E essa criatura está o quê? Sendo aperfeiçoada dentro de nós. E quem faz esse trabalho? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque Ele conhece a vontade do Pai. Ele sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes nós nos perdemos nesse caminhar, né? E vamos ver qual é a nossa vontade, como é a nossa vontade, em Tiago 4, 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3. O Espírito Santo de Deus conhece a vontade do Pai, sabe exatamente aquilo que Deus quer, para que Deus o enviou, porque Deus o enviou. E nós, então, aqui o apóstolo Paulo declara que nós não sabemos pedir conforme a vontade do Pai, porque a nossa vontade aqui, em Tiago 4:1, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, nós não conseguimos orar exatamente, perfeitamente a vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós nos encontramos
perdidos nesses pensamentos, essas lutas dentro de nós, né? Existe a nossa velha natureza, que ainda não foi derrotada em definitivo, e a gente então vive perdido em as aflições do mundo, as dificuldades que nós temos nos dias a dia, a nossa luta, né? Precisamos, nós temos dificuldades no nosso dia a dia, nossa luta de trabalho, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais e várias coisas que fazem parte da nossa vida presente, da nossa vida aqui. Então nós vivemos nessa dificuldade. Então nessas aflições, o que a palavra até nos orienta? Que nós devemos o quê? Colocar diante de Deus as nossas petições. Né? Nada mais justo que nós nos aliviemos aos pés do nosso Senhor, pondo diante dele as nossas aflições. Mas não é só isso que também causa dificuldades para nós fazermos uma oração conforme a vontade do nosso Deus. Existe dentro de nós também agora uma nova criatura que deseja agradar a Deus, deseja alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para todos nós na glória, porque Deus pôs essa fé dentro de nós cremos que Deus tem algo melhor para todos nós, mas muitas das vezes fica difícil visualizar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós não conseguimos orar conforme a vontade de Deus, porque somos motivados mais por aquilo que nós vemos de imediato, aquilo que nós podemos alcançar, aquilo que nós podemos apalpar, aquilo que chega até a cada um de nós, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, nos fazem pedir aquilo que nos agrada, aquilo que apraz e que quer cumprir-se a nossa vontade, o nosso prazer, né? Mas o Espírito de Deus, ele intercede por nós dentro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos cheguem, todos sejam salvos. Que os seus chamados, os seus escolhidos, alcancem a promessa de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver então que continua aqui no verso 23. Então não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aí no 27 diz assim, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, povo santo, segundo a vontade de Deus. O Espírito intercede por nós, povo santo, ou seja, o Espírito nos coloca diante de Deus como um povo escolhido, um povo separado, um povo santo. O Senhor está aí que é o povo santo, aquele que tu santificaste, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo que ele está intercedendo, nos apresentando diante de Deus, ele também está trabalhando na nossa vida, transformando o nosso interior, dando entendimento que verdadeiramente nós precisamos, nós nos achegarmos a Deus, precisamos buscar o quê? Uma santidade em Deus, buscar aquilo que Deus tem preparado para cada uma transformação de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento em relação a Deus. Mas as nossas motivações não levam por outro caminho, mas o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em ti, habita em cada um de nós e direciona as nossas orações ao trono da graça, sempre intercedendo e nos apresentando diante de Deus para fazer o quê? A obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo em cada um de nós, nos preparando para aquele glorioso dia. Então, ele continua aqui, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus
faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, Deus é quem faz, né? Porque nesse verso aí, tem outras tradições que falam de uma maneira diferente. Quem pode ler para nós aí? Um pouco que seja diferente dessa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Mas elas cooperam porque Deus faz com que elas cooperem para nós que amamos a Ele. Por que nós amamos a Ele? Podemos dizer que nós amamos a Ele? Porque sabemos que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aleluia. Sabemos que o Espírito Santo de Deus é por nós e intercede por nós, porque nós estamos aqui no dia de hoje. Nós viemos aqui buscar a Deus em oração. Então nós viemos aqui fazer as nossas orações, as nossas petições, mesmo que não estejam plenamente de acordo com a vontade de Deus, mas nós já podemos ter uma certeza dentro de nós. O intercessor que habita em nós, aleluia, ele nos trouxe até aqui. E ele direciona as nossas orações. E ele transforma o nosso pensamento. Ele traz à nossa mente aquilo que nós precisamos da parte de Deus para unir a nossa oração à vontade do Pai. E assim então obtemos respostas positivas do Pai. Independente se muitas das vezes nós conseguimos ver ou não essa resposta. Mas é resposta de Deus, amado, o fato de nós estarmos aqui na noite deste dia. É resposta de Deus, é trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós estarmos aqui buscando a Deus em oração, unidos nesse único pensamento, porque comunhão com o Pai. Então, cada vez que nós nos ajoelhamos, ou cada vez que nós buscamos Deus em oração, amados, o irmão já pode ter uma certeza, está sendo vitorioso, porque está sendo conduzido pelo aquele que habita em vós, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mandarei o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, nesses momentos, ele está ensinando a cada um de nós. Ensinando o quê? Que devemos buscar a Deus, buscar as coisas do Pai. É no momento de aflição, no momento de dor, às vezes, muitas vezes, no momento de desespero, é que nós nos voltamos e passamos a fazer as nossas orações diante do Pai. E mesmo que essas orações estejam sendo motivadas por motivos particulares nossos, que trazem benefícios imediatos para nós, existe o trabalhar do Espírito Santo de Deus, que está nos motivando, está nos levando a estar na presença de Deus. E esse estar na presença de Deus está sendo trabalhado por Deus Pai, por Cristo Jesus, o Filho, e pelo Espírito Santo de Deus, a vida de cada um de nós, sendo transformado a nossa maneira de ser. Nós somos chamados para ser uma nova criatura. Estamos crescendo na graça e no conhecimento, até chegarmos à estatura perfeita que é Cristo Jesus, que é o que o apóstolo continua dizendo aqui. Vamos seguir. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Então o Pai conhece, Deus faz o amor, essa parte aqui que fala, pois Deus conheceu de antemão, ou seja, Deus movido por amor, já escolheu a cada um de nós, já elegeu a cada um de nós, já separou a cada um de nós. Para quê? Por quê? Qual a intenção de Deus? Para fazer-nos voltar à sua imagem e semelhança, para sermos a imagem do primogênito Filho de Deus, para sermos irmãos em Cristo e irmãos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sermos herdeiros daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, de antemão, como diz aqui, ou antes de todas as coisas, Deus já havia me escolhido, já havia te escolhido.
aleluia, já havia separado a cada um de nós para que nós pudéssemos ser trabalhados por Ele e através de todo o plano, de todo o propósito de Deus, para que nós pudéssemos verdadeiramente alcançar esse propósito de Deus, que é sermos a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E isso é o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, intercedendo por nós. Mesmo que nós não saibamos pedir exatamente aquilo que nós precisamos, mas Deus o sabe, o Espírito Santo de Deus sabe qual é a vontade de Deus e trabalha nesse intuito na vida de cada um de nós, para que nós possamos chegar lá na glória e sermos transformados pelo poder que existe no nosso Deus. Amém, queridos? Ele vai nos conduzindo dessa forma. E o Espírito Santo de Deus é o que intercede, é o que está junto de nós, é está em nós para nos apoiar em tudo isso. E continua assim, depois de predestiná-los, olha o que Deus continua fazendo, que Deus fez, depois de predestiná-los, ou seja, de eleger, Ele chamou a cada um de nós, Ele chamou a mim, Ele chamou a ti. Ele nos trouxe, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para as regiões celestiais, fazemos parte da igreja invisível de Deus, e Deus aqui nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, intercedendo por nós, é dessa maneira que é nesse lugar que Ele nos coloca, nas regiões celestiais, como um povo santo, especial, separado, de boas obras e sendo preparado para ir morar na glória com o seu Senhor, totalmente transformados. Essas dificuldades que nós temos de não saber qual é a vontade perfeita do Pai, lá nós não teremos mais, porque nós seremos tal qual a Ele, totalmente transformados. Nossa natureza que nos atrapalha, essa comunhão com o Pai, ela já não existirá mais, aleluia. Teremos um corpo glorificado, conforme o corpo do nosso amado Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. E aí ele diz, então Ele chamou, Ele nos trouxe. Nós estamos aqui a um chamado de Deus. Nós não estamos aqui por escolha nossa. É um chamado de Deus que nós não temos condições de dizer não. Deus não permitiu a ti, não permitiu a mim que disséssemos não para Ele. Ele simplesmente chamou. Jesus, quando andou na terra, que Ele teve separando os seus discípulos, Ele passava por eles e falava, vem me segue. Eles largavam tudo que tinha e seguiam a Jesus. Não questionavam, não perguntavam. Assim foi com cada um de nós. Questionamos muito antes de Deus nos fazer o chamado. Antes de Deus ter nos alcançado com o seu chamado, muito questionamos, muitos nem queríamos, porque a palavra de Deus diz que nós éramos irreconciliáveis. Mas quando Deus nos preparou, da maneira que o Espírito Santo aqui de Deus faz, ou seja, o Espírito Santo de Deus vir habitar em nós através da sua palavra, e nos chamou, nós respondemos de imediato, eis-me aqui, Senhor. E ainda dissemos mais algo, hein? Usa-me a mim, Senhor. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. E Deus faz isso, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos possibilitar essas coisas. Depois de chamar, Ele ainda o que fez por nós, nos declarou justo. Aleluia. Não há justiça em nós, mas Jesus é a nossa justiça. Aleluia. E Ele nos declara justo diante do Pai. Então, independente das nossas fraquezas, somos fortes em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa justiça. A justiça perfeita, a justiça que procede do Pai. E depois disso ainda, Ele nos deu o que? Da sua glória. Esse nos dar da sua glória é sermos a sua imagem e sua semelhança. A glória do nosso Deus. Então Deus preparou todas essas coisas para que nós tivéssemos o privilégio, amados, de estarmos aqui na sua casa no dia de hoje, para que nós tivéssemos o privilégio de na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde nós estivermos, nós podemos
estar em comunhão com o nosso Deus, aleluias, fazendo as nossas petições e sendo auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, que intercede junto a nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: Senhor, Ele é teu. Senhor, Tu chamou. Senhor, Tu justificou. Senhor, Tu tens a obra a completar, que é a transformação em Cristo Jesus, a sua imagem e semelhança pela vontade do Pai. É isso que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, amados. Então, que nós possamos ter essa certeza, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele não nos deixa em momento algum, em cumprimento daquilo que Cristo falou, que Ele viria para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos instruir. Ele tem feito a cada dia e ainda intercede por cada um de nós, nos auxiliando nas nossas orações, para que nós possamos dirigir ao Pai a oração que lhe agrada, não da nossa sabedoria, não do nosso entendimento, mas a oração que Ele mesmo, através do seu Santo Espírito, coloca nos nossos corações e transmite a Deus Pai, Deus Filho, e transmitido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Que Deus possa... Glória a Deus por essa palavra, pastor. Porque muita gente correndo atrás de bênção e esquece do principal que o irmão pegou hoje, que para ser herdeiro basta ser filho. Para ser herdeiro basta ser filho, né? Nosso irmão, Cristo Jesus, estará na glória, aguardando aquele precioso dia, né? Eu gostaria de fazer aqui, então, uma aplicação, uma breve aplicação, né? O Espírito Santo nos ajuda, pois nas nossas fraquezas não sabemos orar de acordo com a vontade do Pai, porque estamos divididos entre as aflições, aquilo que a gente já disse, né, amados? Deste mundo, tristezas, dores, preocupações e o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, e o desejo que há em nós de agradar a Deus. Então estamos divididos nessas coisas, nesses pensamentos. Nós não sabemos orar pedindo conforme a vontade do Pai, né? Então, para agradar o Pai. Mas o desejo que há em nós de agradar, porque nós sentimos e sabemos que Deus tem essa promessa para nós, de fazer de nós voltarmos a ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, por esta certeza, nós temos esse desejo. E o Espírito Santo de Deus, então, intercede por nós nesse momento, né? Porque Ele sabe a vontade do Pai, a vontade perfeita do Pai, tanto é que Ele é enviado para continuar a obra que o Pai já determinou de antemão, antes da fundação de todas as coisas, né? E por isso Ele então intercede por nós e nos alcança. E a perfeição de Cristo Jesus, seremos conforme Ele, a sua imagem e semelhança naquele dia. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa falar ao vosso coração, como tem falado ao meu coração a respeito dessa palavra aqui. Fala sobre o Espírito Santo ser o nosso intercessor, ser aquele que garante diante de Deus as nossas petições, porque é feita diretamente, eu entendi da seguinte maneira, é feita diretamente pelo próprio Deus. Mesmo nos momentos que nós não sabemos exatamente como falar, só o fato de o Espírito Santo de Deus nos levar a querer falar, porque esse fato de querer falar é assim, quando você tem comunhão com alguém, quando você está de bem com alguém, você quer falar com essa pessoa, você quer estar conversando e falando, né? Mas às vezes a gente não tem a conversa, não sabe, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus então entra intercedendo, tá bom, amados? Isso possa nos fortalecer ao desejo de querer estar com Deus, diante de Deus e em oração, buscando ao nosso Pai e a sua vontade perfeita. Amém, amados? Curva a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Deus Santo e Pai da Glória, te agradeço, Senhor, pelo privilégio da Tua Palavra, Senhor, que tem falado grandemente ao meu coração. Te peço, Senhor, que também Tu alcances
os nossos irmãos, Senhor, e a cada um de nós, Senhor, trazendo a certeza do Deus misericordioso que Tu és e a obra, Senhor, que Tu iniciou na vida de cada um de nós. E que devemos verdadeiramente encontrar, Deus, o desejo de Te buscar em primeiro lugar, porque todas as outras coisas Tu certamente acrescentará a cada um de nós, conforme a Tua vontade e para a Tua glória, Senhor. É isso que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Jesus, amém. Glória a Jesus, amém. Graças e paz, irmãos. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz. Venha estudar a Palavra de Deus conosco, Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Oswaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. Quero de hoje em diante ser sempre